Assim como as hortaliças não nascem nas gôndolas dos supermercados, as roupas também não nascem nas vitrines, sob a luz branca dos shopping centers. Roupas são formadas por um emaranhado de veias e artérias que são tramas e urdumes de fios e linhas. Elas ganham alma com as histórias particulares de quem as usa e ganham vida com a cultura e os desejos do tempo vivido. Roupa é memória vestida num tempo. O velho tiar, que tece as tramas para se vestir, foi e sempre será, independentemente das novas tecnologias da fiação, o ponto de partida dessa fascinante história de amor entre pessoas e roupas. Carl Renault, ou Carlos Renault, alemão de espírito empreendedor, instalou em Brusque um armazém de secos e molhados e, em 1892, montou a primeira tecelagem na região para vestir os colonos alemães, poloneses e italianos. Em 1918, é nomeado cônsul na Europa e monta no Brasil uma tecelagem para a produção de tecidos para decoração. Daí para a produção de tecidos de moda, bastaram algumas décadas. Meu primeiro emprego foi numa loja de tecidos. Ali aprendi a ouvir a voz e os suspiros dessas tramas mágicas. Os tecidos pedem para se transformarem nisso ou naquilo e também esperam ser transgredidos por decoradores e criadores de moda. 15 anos atrás, desenvolvi tecidos exclusivos, curiosamente para uma coleção chamada Loja de Tecidos, com a catarinense Renault. A fábrica iniciava investimentos na fabricação de jacardes de última geração para o vestuário. Dessa coleção vieram muitas outras e, desde então, 2 vezes ao ano, me esbaldo no seu parque de diversões têxteis, transformando em novas tramas tudo que me alumbra. Nesse contexto, a indústria têxtil é mais que uma indústria geradora de produtos, emprego e renda. Sua força se faz presente enquanto vetor de afirmação cultural, vestindo a casa do corpo e o corpo da casa. E a importância do seu significado permeia muitas esferas: social, cultural, econômica e política de um país, a ponto de influenciar um estilo de vida de uma época, sendo capaz também de traduzir seus desejos de mudanças ou a permanência de suas tradições. A história da produção têxtil está profundamente ligada à história do Brasil. O primeiro registro que aponta essa relação é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Nela, há referência a uma mulher com uma criança no colo, atada aos peitos com um pano não sei de quê. Mais adiante, ele também cita que as casas tinham por dentro muitos esteios, e de esteio a esteio, redes atadas por cabos. Ou seja, o algodão já era tecido pelos indígenas muito antes da chegada dos portugueses. Alguns séculos depois, em função do aumento do contingente de escravizados, a produção têxtil foi a primeira a ser autorizada pelo Reino de Portugal a ser instalada em terras brasileiras. Afinal, de onde iriam tirar panos para vestir tanta gente? Inicialmente foram instaladas em fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Daí o termo fazendas, usado antigamente para designar corte de tecidos de algodão.
Em fins do século XVIII, a rainha de Portugal, Dona Maria a Louca, sob pretexto que essa terra jamais teria vocação para nada além do extrativismo, resolveu coibir a produção que ganhava força naquele período. A monarca cedia à pressão da Inglaterra, que em troca da compra do ouro brasileiro, precisava despejar por aqui tecidos e quinquilharias em franca produção pela indústria inglesa. A história volta a se repetir tempos depois, revelando a permanência de uma dinâmica de exploração que já conhecemos: o minério, a soja, os chineses. Portanto, essa indústria que existe na insistência pode nos dar muitas lições de resistência. E não é de hoje. O mapa da colonização brasileira tem em seu desenho marcas profundas da presença da produção têxtil em sua formação. Ela passa pela cana-de-açúcar no Nordeste, pela corrida do ouro em Minas, pelo desbravamento e formação do estado de Santa Catarina. Acredito que o papel do designer brasileiro é tecer pontes entre o Brasil feito à mão e o Brasil industrial. Para essa estação, fui desafiado a criar uma coleção 100% nas bases de jacquard, das roupas aos sapatos, das bolsas aos óculos, tudo feito nessa trama que muitos, erroneamente, confundem com estampas. Resgato desenhos florais criados há 100 anos, usados nas cortinas, produzidos na antiga fábrica Renault. São flores que um dia vestiram janelas e paredes das casas do Brasil. E agora vestirão diferentes corpos e histórias para uma grande festa que é a moda. Foram desenvolvidos diferentes pesos e histórias de amor entre fios de algodão e fios de seda, linho e viscose.
Reforça o papel das roupas e tecidos como mantos de sustentação na construção dos personagens diários e como molduras na parede da memória de cada um. É também o resgate da fantasia tão necessária nesses tempos cinzas e áridos. A cultura de um lugar se manifesta na forma como as pessoas moram, comem, festejam e principalmente no que elas vestem. E a soma de tudo isso é o que chamamos de vida.